eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel do esporte na sua vida. Olha, na minha vida é uma herança de família. Começou com o avô materno, que era dinamarquês, veio ao Brasil há 100 anos atrás fazer uma ponte em Cabo Frio e no Brasil ficou. Trazia essa cultura digna de povos vikings, foi então um dos precursores da vela no Brasil. Os tios foram tricampeões mundiais, então para mim, para o Torben, outro irmão e primos, era um rumo natural nosso o mar, né? Então assim foi o período de esperança, de treinamento, desilusões, conquistas, aprender com as derrotas, a mudança de rumo na minha vida após o acidente em 98, mais tarde o retorno para a vela de competição. Então a vela é algo marcante, o esporte é marcante na vida da minha família. Até meu pai, que não tinha nada a ver com iatismo e mar, foi presidente da Comissão Desportiva Militar Brasileira. Ele era militar. Então o esporte sempre fez parte, assim, da minha vida. Que maravilha. Vela, para mim, é um esporte especial, é um esporte quase espiritual, né? Durante um tempo, eu fiz um pouco de windsurf e só quem pratica vela é quem entende, né? É um outro universo. Fabiana, e você? Bom, obrigada, né, Mota, pelo convite. Eu fui jogadora de vôlei pelo Fluminense, não cresci muito, apesar de não tinha a vaga de líbero naquela época, eu era uma boa líbero, mas aí fui para o Remo, do Flamengo, né? Então fui campeã estadual pelo Flamengo, não no nível de campeã mundial, mas tive minhas glórias e eu sou jornalista por causa da vitória no Flamengo no ano do centenário, que o Book, para me presentear, me deu a bolsa do Flamengo. Então hoje eu sou jornalista por causa do esporte mesmo. Legal. Então eu queria que vocês me ajudassem a entender, a mim e ao nosso público, qual é a situação do esporte no Brasil? O esporte no Brasil, ele vem ganhando importância, digamos assim, à medida que nós fomos incrementando instrumentos de apoio. Quando eu comecei a fazer campanha olímpica entre Moscou e Los Angeles, o apoio que o atleta tinha era muito restrito. Hoje você tem instrumentos de apoio como Lei de Incentivo do Esporte, infelizmente ameaçada, então, de terminar, Bolsa Atleta, federal, estadual, em alguns municípios. Você tem recursos do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas, apoio de empresas estatais, o recurso ao Comitê Brasileiro de Clubes para apoiar os clubes que são filiados, que promovem competições municipais, estaduais, os campeonatos brasileiros interclubes. Ou seja, existem formas de apoio. Eu acho que falta melhor concatenar tudo isso, para que tenha uma coerência maior e melhor. Qual o papel do ente público, qual o papel do ente privado, da onde vem o financiamento e melhorar a qualidade dos gastos. Aí vem a Fabiana com o programa do Sou do Esporte, onde premia as melhores práticas em governança no esporte brasileiro. Esse é um caminho importante, porque gera credibilidade. Complementando um pouquinho, né, vou falar um pouco do esporte feminino, que eu acho que também vale a pena falar. Quando eu era remadora, né, digamos em 1990, 95, a gente tinha que aguardar os homens saírem do banheiro e entrar ou vice-versa, porque não tinha banheiro feminino e masculino. Hoje, obviamente, todos os clubes... Em que ano foi isso? Entre 90 e 95, tinha entre 15 e 20 anos. Então, é uma realidade do esporte feminino que hoje não se encontra, né? A gente teve uma evolução bastante relevante, inclusive em termos de delegação olímpica, que a gente conseguiu, aos últimos Jogos, a delegação feminina foi maior, né, Lars? Exato. Então, há efetivamente uma evolução. Eu acho que o Lars, ele traz uma perspectiva de integração das políticas públicas e da questão organizacional do esporte brasileiro. Se você pensar que nós temos, pelo menos no Comitê Olímpico do Brasil, 45 modalidades, e essas 45 modalidades têm 45 confederações, e abaixo das confederações você tem praticamente 27 federações por cada uma, você tem 1.215 federações falando só de modalidade olímpica.
Então, imagina recurso para tudo. Então, eu acho que o esporte ele precisa meio que se modernizar em termos de estrutura, até para dar sustentabilidade. A gente vê federações que não têm nenhuma razão nem de existir, ou porque a modalidade não consegue se desenvolver, ou porque não tem atletas suficientes para criar competições. Então, o esporte ele precisa, de fato, se reorganizar. A gente tem aí o Plano Nacional do Desporto parado no Senado, que é uma das coisas que ele precisa vir associado à implementação de recurso público, né, dentro da sua missão, né, de desenvolvimento e etc. Mas, principalmente, que eu acho que é o que falta mesmo, os resultados a partir dessas políticas públicas, né? O que, de fato, nós estamos recebendo e o que, de fato, a gente está entregando como resultado dessa política implementada. Então, essa falta de coesão de informação, né, de pegar esse bolo todo para a gente entender o que está acontecendo com o esporte, é uma falha ainda que eu acho que o PND aprovado ele vai começar a trabalhar essa regularidade de informação e integração. Então, mas antes da gente falar de organização do esporte, eu queria saber a prática do esporte. Como é que o Brasil se compara com o resto do mundo em termos de prática de esporte? Porque você tem que ter gente praticando para ter massa crítica para outras coisas acontecerem. A gente tem nos Estados Unidos, a última pesquisa que eles fizeram, em 2022, pós-pandemia, que 1/4 da população não praticava atividade física ou esporte. 1/4 não praticava? Não praticava. Aqui, em termos de fazer bem à saúde, né? Não é simplesmente um futebol de final de semana, é aquela regularidade, né? No Brasil, a única, eu acho que foi a primeira e única pesquisa, na época do ministro George Hilton, foi o DIESPOR, o Diagnóstico Nacional do Esporte, e 49,5% da população não pratica esportes. Então, a gente tem metade da população sedentária e dentro desse escopo aí, mais ou menos 50% são mulheres que não praticam e mais justificando sempre pela questão da falta de tempo. Mulheres líderes de família acabam, né, sendo mais prejudicadas. Mas eu acho que deve ter sido uma evolução de 2015 para 2025, né? Em 10 anos eu acho que existe uma conscientização maior em questão de atividade física pós-pandemia e tudo mais. Esse número pode modificar, até porque também a nossa representatividade nas modalidades olímpicas, nos resultados e etc., tem estimulado principalmente crianças e jovens a se envolverem com o esporte, mas é um caminho que precisa ser trabalhado. Eu concordo com a Fabiana. Existe hoje um conceito já consagrado no Brasil, nas políticas esportivas, o esporte para a vida toda. Ou seja, o esporte como elemento de integração social, de promoção da saúde, de educação com qualidade. Eu não consigo ver um colégio, seja público ou privado, se orgulhar de notas altas em matemática, geografia, história, o que seja, ciências, se ele não tem estímulo também à educação para o físico. E educação para o físico também traz o esporte, não somente, mas traz o esporte. E a bagagem de valores que o esporte transporta. Eu acho que o grande erro nosso no Brasil, a gente ainda cuida de esporte pensando no esporte de rendimento, que é importante. Ele gera referência, idolatria, identidade nacional, atletas que são referência para uma juventude carente de referências éticas, cívicas e morais, enfim. A gente pensa muito no esporte de rendimento, que tem o seu papel na sociedade, mas a gente deixa de olhar o esporte na sua transversalidade, no que impacta, por exemplo, saúde. Eu não sou profissional da saúde, mas entendo que políticas públicas de saúde, você tem uma Secretaria de Saúde municipal, estadual, um Ministério da Saúde. No Brasil, hoje, nós temos na prática o Ministério da Doença. A partir do instante que o cidadão ficou doente, você tem o Sistema Único de Saúde, você tem programas de médico de família, farmácia popular, recurso para ambulância em municípios, mas o que você investe em saúde preventiva? Anos atrás, o professor Tubino, que era uma referência com relação à educação física no Brasil, representou o Brasil num congresso da Organização Mundial de Saúde
e que calculava que a cada dólar investido por um Estado, por uma nação, em programas de atividade física, incluindo o esporte, o mesmo Estado economizava 3 dólares e 20 centes em saúde. Então, saúde preventiva, além da pessoa ter diagnósticos, exames preventivos de saúde, eu acho que é um tripé baseado em alimentação, então nutrição, combate à fome e alimentação de qualidade, saneamento básico, que é a ausência do saneamento básico num país hoje em 2025, onde metade dos lares do Brasil não tem distribuição de água e coleta de esgoto tratado, é uma vergonha, é o meio de transmissão de doenças, e um programa nacional de estímulo à prática de atividades físicas, seja no bairro, seja na escola, seja no clube, então, e com isso você melhorar níveis de saúde. Então o esporte ele é ainda muito visto como uma áreazinha separada, né? Um primo pobre ali da esplanada dos ministérios, onde tem um cargo disponível, aquele partido que está insatisfeito porque não faz parte da base do governo, não precisa de apoio com o legislativo, você oferece um cargo, qual o cargo? Pega o esporte aí. Infelizmente, na prática é assim. Eu já fui secretário nacional de esporte, secretário estadual em São Paulo, a gente sabe como é que o esporte muitas vezes tem uma relevância pequena no troca-troca da política. E com isso você não tem coerência, você não tem políticas pensando de médio e longo prazo. Mas você acha, Elaio, só para, antes de passar para a Fabiana, que a prática de esportes é um elemento cultural? Há países onde a prática de esporte está mais embutida no hábito das pessoas, na cultura? Como é que... Não coincidentemente, os países com maior IDH do planeta. Então, você for ver, assim, a Noruega, a população e o tamanho do Espírito Santo, e os Jogos Olímpicos de Inverno disputam o topo, né, do quadro de medalhas. É um país gelado, nórdico, mas nos Jogos Olímpicos de Verão, comparativamente, eles vão muito bem. É o Canadá, é a Nova Zelândia, é a Austrália. Então, coincidentemente, são os países com maior IDH, são os países que têm um volume, uma quantidade percentual de prática esportiva maior, buscando qualidade de vida, buscando bem-estar, buscando saúde, buscando educação, né, combatendo a violência. Então, o esporte é uma coisa que é alternativa à violência, muitas vezes, então gerando qualidade para essas populações. No Brasil, nós temos dificuldade de ter essa visão do papel estratégico do esporte. E complementando o Lars, eu falo muito, a gente tem uma crise de segurança pública no país, e o esporte ele é essa ferramenta de bloqueio ou até mesmo de saída. E você tem uma experiência muito importante com isso. Né? Você vê assim, saiu uma matéria, acho que foi em 2018, na TV Record, falando sobre o censo das comunidades no Rio de Janeiro, onde eles dizem que há 300 mil jovens menores de 18 anos com algum relacionamento financeiro com o tráfico. 300 mil soldados, vamos dizer assim, isso é um número exorbitante. E se a gente parar para pensar que esse jovem não tem educação, não tem empregabilidade, não tem uma série de questões que vão poder fazê-lo sair desse ambiente, a gente vai ter 300 mil adultos, né, dentro da criminalidade. Então, hoje o esporte... quando você está numa... Eu sempre falo em relação aos projetos sociais, que os projetos sociais falam assim, se você estiver inscrito na escola, você pode participar do projeto social. Eu falo que isso é um erro muito grande, porque o jovem que está numa comunidade sem acesso à escola, ele já está com algum problema familiar, ele já está com uma defasagem acadêmica, ele já está com um problema de que ele não consegue ficar sentado num ambiente controlado, porque ele já tem uma liberdade de rua que não é a liberdade da escola, ele já tem um problema interno direcionado para a violência que pode criar um problema para a escola. Então, qual é a forma da gente não perdê-lo pela segunda vez? Uma escola a gente já perdeu esse jovem. Como é que a gente traz? É pegar um projeto social dentro dessas comunidades, trazê-lo para dentro para jogar um futebol, para jogar um basquete, para trazê-lo dentro do ambiente, porque a esse ambiente ele vai, ele gosta, ele curte.
a menina para um balé ou para uma situação, para uma ginástica, para um futebol, para uma ginástica artística. E a partir de dentro desse projeto, que aí eu acho que combina muito no projeto Grael, é você dar suporte acadêmico, fazê-los chegar naquele nível, naquela idade de 13 anos com aquelas matérias, dar um suporte familiar, ver o que está acontecendo com essa família e reconstruindo, digamos, a parte cívica desse jovem para que ele possa ser apto a voltar para a escola bem, feliz, porque ele não vai entrar numa defasagem acadêmica, ele não consegue nem escrever. E aí, dentro desse processo, a gente tem uma complicação muito grande, que é a questão da empregabilidade. Eu sempre digo que o projeto Grael, que é o projeto da família, é o projeto mais completo, é um projeto de muito orgulho, porque ele pega o jovem nessa vulnerabilidade, ele traz a questão do ensino ambiental, do ensino educacional, do ensino técnico, e ele sai com a possibilidade de estar empregado dentro da área náutica. Então, esse ciclo, o país deixou de perceber que o esporte faz a favor da segurança pública. E associado a isso, que a gente vai falar depois, é a questão da economia. O esporte gera economia para o país. Então, existe uma miopia muito grande em termos de governo municipal, estadual e federal do bem que o esporte faz para o Brasil. A gente não faz inclusão caindo do céu, a gente faz inclusão com políticas públicas eficientes. E é isso que a gente precisa trabalhar com o esporte. Então, você está trazendo uma dimensão diferente, né? Além da dimensão da saúde, que o Lars falou, né? Uma medida preventiva de saúde, é também uma ferramenta de resgate de quem está à beira de resgate e de blindagem. Esse que está no ambiente já do esporte não vai, e o que está fora vem para a gente poder redirecionar. Então, por isso é tão relevante o esporte como política pública e sem exigências. Reforçando que a gente não pode chegar para o jovem que está ali dentro da maré, com um radinho, e fala assim, quero jogar futebol. Você está aqui inscrito? Não. Você está na escola? Não. Então não pode. Perdemos pela segunda vez. Não, está com o radinho? Vem. Vem amanhã também. Vem no terceiro, larga esse radinho. E daí você vai construindo uma relação de confiança para que ele efetivamente tenha, digamos, acolhimento suficiente para que ele se sinta confortável e retornar para a escola que seja.